O que a CBF e o futebol brasileiro tem que aprender com a Argentina após esse título de Copa do Mundo? Fala, rapaziada, Endel Caporal passando mais uma vez no canal dos amantes de futebol. Peço que você faça todos os rituais que você já conhece de outro canal, e é muito necessário e muito importante você ficar até o final desse vídeo para você entender melhor sobre o assunto. Se você for me xingar, eu quero que você fique até o final para que você não saia com ideias formadas de forma precipitada, para que você entenda melhor. Primeiramente, eu acho que é uma falácia você falar que a seleção brasileira e a CBF tem que aprender alguma coisa com a AFA. É como se o Santos hoje ganhasse o Campeonato Brasileiro e a gente falasse que todos os clubes, como Flamengo, Palmeiras, o próprio Atlético Mineiro, que fazem um bom trabalho de gestão, um bom trabalho de capacitação de recursos, tem que aprender com o Santos. No futebol a gente sabe que existe a ocasionalidade. Pode acontecer de um time, de um clube, até mesmo de uma instituição fazer um excelente trabalho e acontecer dela perder. Se eu não me engano, são 36 seleções. Todas entram com fome de vencer a Copa do Mundo, mas apenas uma vai vencer. Eu acho que o que a gente pode aprender com a seleção argentina, e eu digo a seleção, os jogadores, não a AFA, são a fome, são o desejo de ganhar, de vencer. E obviamente os caras estavam com essa fome, com esse desejo de vencer, potencializado pelo Messi, porque todo mundo via ali que os jogadores da Argentina queriam coroar o Messi com esse título. Mas eu quero que você entenda como que o que a AFA funciona. Se você acha a CBF uma instituição falida, uma instituição com valores morais um tanto deturpados, talvez você esteja até certo, mas a gente não pode falar que a CBF não é uma empresa rica. A CBF hoje paga talvez o melhor salário de técnicos das federações de futebol. E a gente precisa analisar, já que a gente está falando de treinadores de futebol, o fato de que a AFA simplesmente manteve o Scaloni à frente da seleção argentina, porque várias outras figuras muito mais importantes que o Scaloni não quis pegar esse trabalho. Pochettino rejeitou treinar a seleção da Argentina, Simeone rejeitou treinar, Bielsa rejeitou treinar, vários técnicos gigantes da Argentina. E você pensa talvez que eles tiveram que rejeitar por não queriam a responsabilidade de talvez uma eliminação, talvez um mau trabalho à frente da seleção. E não, eles só rejeitaram o trabalho oferecido pela AFA porque a AFA simplesmente não tem dinheiro. Se você olhar para que essas federações servem, AFA, CBF, elas servem principalmente para fomentar o futebol no país, fazer um desenvolvimento do trabalho técnico do futebol no país. Mas a gente sabe que, como aqui os times não organizaram ligas, inclusive a Liga da Argentina está sendo conversada, vai sair do papel primeiro que a Libra, que é a liga que os times brasileiros vão tentar organizar, a gente vê que o futebol argentino é uma várzea. Primeiro, eles pagam muito mal. Segundo, todo ano muda o regulamento, para você ver que eles não têm participação no desenvolvimento do futebol argentino. Se você acha que um jogador brasileiro sai muito jovem do Brasil, é porque você não acompanha o futebol argentino. Na Argentina, qualquer proposta, qualquer valor, os caras saem sem pensar duas vezes. E aqui eu quero que você entenda melhor pegando o exemplo do Campeonato Brasileiro, pegando o exemplo da Copa do Brasil. Quem ganha a Copa do Brasil hoje recebe quase 2 vezes mais, ou recebe mais 2 vezes mais do que o campeão da Liga Argentina. E aí você vê que na Libertadores, todos os clubes não estão conseguindo fazer frente aos clubes brasileiros. A gente vê que a gente tem um monopólio de clubes brasileiros. Na Sul-Americana, a gente ainda não teve uma supremacia de clubes argentinos, até porque existem outros clubes fazendo um trabalho acerca de tempo maior, principalmente usando o exemplo do Del Valle, né, que não é um clube argentino. E aqui eu quero levar você para a tela do computador para você entender melhor sobre aquilo que eu quero falar. Bora lá. Indo aqui para a tela do computador, a gente vai ver aqui um exemplo. No ano passado, o Boca ganhou a Copa da Argentina. O prêmio do título foi de 7,5 milhões de pesos. Na época, isso era equivalente pelo câmbio livre apenas a 38 milhões de dólares. Ou seja, cerca de 193 mil reais pelo câmbio oficial. Cara, vamos continuar. A coisa melhorava só um pouco, chegando a 74 mil dólares. Cerca de 377 mil reais. Ou seja, cara, é risonho o que a Copa da Liga paga, que é organizada pela AFA. A coisa é tão ruim que a Conmebol teve que ajudar em 2022 a premiação do Boca, o equivalente a 500 mil dólares. Para você ver que a situação
da Liga da Argentina, do futebol argentino, que é organizado pela AFA, é que clubes brasileiros endividados, como Corinthians, São Paulo, Santos, conseguem tirar jogadores de times argentinos pagando poucos milhões, saca? E aí você vai pegar aqui o aproveitamento do Scaloni e ver que ele tem 45 jogos com 28 vitórias, 13 empates e apenas 4 derrotas, sendo a última derrota para o Brasil na Copa América de 2019. E a AFA é tão várzea, eles são tão ruins naquilo que fazem, que eles se recusaram a jogar o jogo que tinha que jogar contra o Brasil pelas eliminatórias, né? Porque você lembra quando teve aquele jogo no Brasil que aquela empresa lá de saúde proibiu de ter jogos. E aí você vai pegar o aproveitamento do Tite, e aqui eu quero ser justo e honesto, antes que eu traga o Tite, falo sobre o Tite, tá? Eu acho que o trabalho do Tite foi bom, mas no quesito a Copa do Mundo, o Scaloni foi muito melhor. Eu acho que o Tite morreu com suas convicções mais uma vez. Ele falou que tinha aprendido com o erro da Copa de 2018, mas ficou claro e evidente que ele não aprendeu. O Tite levou muito para a comoção popular mais uma vez, ouviu muito público, ouviu muita mídia. Ele não conseguiu trocar características de jogo, não conseguiu mudar a formação tática, não conseguiu ter variação de jogo. E aí eu acho que o Tite se perdeu nessa. Mas, cara, óbvio que o comando do Scaloni pesa muito mais, porque em poucos jogos ele conseguiu ganhar uma Copa do Mundo. E aqui é aquela coisa que eu disse. Primeiro, existe a fome dos jogadores argentinos querendo dar o título pro Messi, querendo coroar o Messi com o título, e eles tiveram uma assertividade nisso, porque eles conseguiram fazer isso. Mas é como, cara, se o Santos hoje conseguisse ganhar um Campeonato Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil, e a gente virasse e falasse que o Flamengo e Palmeiras tinham que aprender alguma coisa com o Santos. E não é verdade isso. A gente sabe que no futebol existe essa ocasionalidade e deu certo dos caras ganhar. Isso porque o Scaloni foi inteligente, porque no primeiro jogo lá eles perdem para a Arábia Saudita e chegou-se até ter medo e comoção dos torcedores argentinos pela não classificação da Argentina para a fase eliminatórias da Copa. Então, eu acho, cara, que o Scaloni foi competente, mas contou com a sorte também. Então, antes de você me xingar aí, fica até o final do vídeo para você entender melhor ainda o que eu digo. O Tite, com 81 jogos, conquistou 60 vitórias, somou 15 empates e, pasmem, meus amigos, o Tite sofreu 6 derrotas. 6 derrotas em 81 jogos. E eu acho que aqui foi o erro do Tite, porque nesse entorno aqui de estatística aqui do Tite, envolve muito quando o Brasil jogava com Fred e Casemiro ali. E o Vini Júnior, ele despontava, é verdade. E eu acho até justo ele ter jogado, mas eu acho que o Vini Júnior, ele deveria ter ganhado a posição dele no decorrer da Copa. Eu acho que o Tite desguarneceu muito o meio de campo, deixando só o Casemiro ali. A gente viu contra a Croácia. E ali, cara, qualquer crítica pro Tite para aquele jogo é válida. Qualquer crítica para a Copa do Tite é válida, porque ele ouviu comoção popular, ele não mexeu na hora que tinha que ter mexido, ele não mudou nenhuma vez a formação da seleção brasileira, e eu acho que isso o Scaloni foi melhor, né? Porque o Scaloni mudou a Argentina 80% dos jogos da Copa do Mundo, e eu acho que isso coroou a Argentina com um péssimo trabalho da AFA. Ou seja, o entorno desse vídeo, o objetivo desse vídeo era para falar isso que eu queria falar. A CBF, como instituição, não tem que aprender nada com a AFA. A CBF premia melhor os campeões das suas ligas nacionais. A CBF tem condição de trazer hoje qualquer técnico que quisesse. O futebol brasileiro, a CBF hoje tem condição de trazer qualquer técnico do mundo que ela quiser. O futebol brasileiro é bem mais desenvolvido do que o futebol argentino, mas não tem comparação. E a cultura de futebol no Brasil e na Argentina são fortes. E isso dá a impressão de que eles conseguem bater de frente com a gente, mas não conseguem. Você pode falar no quesito torcida? Talvez sim. Mas na formação de jogadores, na revelação de novos atletas, na fomentação do futebol nacional, a CBF dá um baile na AFA, tá? Dá um baile na AFA. E aqui eu já quero terminar esse vídeo, a gente já tá no final,
Não se esquece de se inscrever, fazer os rituais. Eu vou deixar também um vídeo aqui onde eu trago os 11 melhores da história das Copas do Mundo. Vou deixar aqui no card aqui. Mas a verdade é essa. A AFA teve sorte. A AFA, como a gente disse, o início desse ciclo foi uma bagunça. Eles não tinham dinheiro para trazer grandes técnicos. E o Scaloni acertou. Merece todos os créditos do mundo. Eu acho que já se provou ser um grande técnico, tá? Vai continuar na Argentina. Mas eu discordo. O CBF não tem que aprender nada com a AFA. Talvez a seleção brasileira tenha que aprender com esses atletas que jogaram a Copa. Aí eu concordo. Aí tem que aprender a ter garra, a ter fome de vencer, a ter disciplina. Isso eu concordo, mas no mais eu discordo. Galera, não se esquece de se inscrever, deixar o like no vídeo e acompanhar a gente para conteúdos semelhantes. Valeu!